Boa tarde, alunos do quinto ano E. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020, e nós temos aulas remotas. Vamos iniciar com uma leitura. O urso e os viajantes. Dois amigos iam viajando por uma estrada quando, de repente, apareceu um urso. Antes que o animal os visse, um dos homens correu para uma árvore ao lado da estrada, pendurou-se num galho e conseguiu puxar o corpo para cima e ficar escondido entre as folhas. O outro não foi tão rápido e, como era muito pesado, não tinha forças para subir sozinho. Ficou um tempo pendurado e, ao perceber que seria impossível escapar daquela maneira, jogou-se no chão e fingiu que estava morto. Quando o urso chegou bem perto, ficou andando em volta do homem, cheirando-o por toda parte. O coitado prendeu bem a respiração e ficou imóvel, só com o coração batendo forte. Dizem que os ursos não atacam cadáveres, e deve ser verdade, porque o bicho acabou desistindo, convencido de que o homem tinha mesmo morrido. Acabou indo embora. Quando não havia mais perigo, o viajante que estava na árvore desceu. Curioso, perguntou ao outro o que é que tanto o urso lhe segredava no ouvido, quando encostaram o focinho na sua orelha. Ah, ele estava me aconselhando a nunca mais viajar com um amigo que me deixa sozinho no primeiro sinal de perigo. Nas horas difíceis é que conhecemos a sinceridade dos amigos. Bem, eu gosto muito dessa história, hein? Amigo que é amigo tem que estar com a gente até nos momentos de maior necessidade, não é mesmo? Hoje nós vamos trabalhar com a apostila de vocês, aquela apostila complementar. Nós vamos trabalhar um pouquinho de migração e imigração. Eu usei uma telinha aqui, ó, com várias pessoas diferentes, né, para ilustrar esse slide, para mostrar isso. Por que nós temos pessoas diferentes no mesmo lugar? Porque as pessoas migram. Migrar é sair de um lugar para o outro. Olha aqui, que legal. Imigração é a entrada da população com origem no estrangeiro. Imigração e emigração. Imigração quando chega, emigração quando sai. Então, nós temos muitos imigrantes no Brasil, pessoas que vieram de outros países. A começar lá na época do Brasil colônia, os portugueses foram imigrantes, os africanos, os italianos, os espanhóis, os franceses. Emigração é quando sai. Se nós sairmos aqui do Brasil, como no caso do Gustavo, nosso amigo da nossa sala, ele saiu do Brasil para morar em outro país. Aqui para nós, o Gustavo ele é um emigrante. Ele saiu, ele foi embora. E lá em Portugal ele é um imigrante, porque ele chegou, tá? Migração sazonal é o deslocamento que se repete periodicamente na mesma época do ano. São aquelas pessoas que passam temporadas longe, né? Muitas pessoas saem do Nordeste, na época de muita seca, para vir trabalhar aqui na nossa região, na região Sudeste. Aqui nós temos de novo, tá, o conceito, coloquei para vocês novamente. Aqui fala de novo um pouquinho do conceito, já está aqui na nossa apostila, tá? Localizem lá na nossa apostila essa parte. Emigrante é a pessoa que sai de seu país. Imigrante é a pessoa que sai de seu país para morar em outro. Migrante é aquele que muda de lugar, estado ou região dentro do mesmo país. Tá? Na nossa sala, por exemplo, nós tínhamos uma amiga, a Elisângela, lembra dela? Ela veio de uma outra região, de um outro estado, né, para vir morar aqui. Se eu não me engano, ela tinha vindo do Piauí, né? Então, ela é migrante. Migrante é quando muda dentro do mesmo país. A partir do século XIX, começaram a vir para o Brasil imigrantes japoneses, alemães e italianos. Eles vinham ao Brasil com a esperança de um futuro melhor, mas a maioria das vezes acabavam passando necessidades. Muitos deles vieram para cá com estudo e com ideais de que os levaram, com ideias de que os levaram a algum tempo depois conseguir riquezas e posses. Eles enriqueceram nossa cultura e ajudaram a construir nosso país. Nós temos dois pequenos textos aqui, tá? Um dos imigrantes japoneses, 18 de junho de 1908. O navio
Casato Maru atracou no Porto de Santos, São Paulo, trazendo os primeiros habitantes de olhos puxados. A bordo, 781 pessoas fugiam da falta de emprego no Japão em busca de novas oportunidades. Aqui, logo foram encaminhadas as fazendas paulistas de café. Hoje, o Brasil tem a maior colônia nipônica, que é japonesa, fora do Japão. São mais de 1 milhão de pessoas, entre japoneses e descendentes. E tem um outro texto, o Museu da Imigração. Uma parte da história dos imigrantes que chegaram ao estado de São Paulo pode ser vista no Museu da Imigração, localizado no bairro do Brás, na região central de São Paulo. O prédio que abriga o museu foi construído em 1887 e funcionou como hospedaria dos imigrantes. Eles chegavam da Europa no Porto de Santos e depois vinham para a capital de trem. Até conseguirem um emprego, eles ficavam em grandes dormitórios coletivos e ali tinham comida e assistência médica. Para vocês, tem algumas perguntinhas. Os textos 1 e 2 possuem o mesmo assunto, que é sobre a chegada dos imigrantes ao Brasil, as fazendas de café, os europeus em São Paulo, os japoneses que moram no Brasil. Então, vocês vão ver qual que está mais adequada. Perguntinha número 2. Segundo o texto 1, o motivo que levou muitos japoneses a fugirem do Japão foi a criação da maior colônia japonesa, a curiosidade de conhecer o Brasil, a falta de emprego e a plantação de café. Essa está bem clara lá no texto, essa informação está explícita. Relacione a segunda coluna de acordo com as informações da primeira coluna. Emigrante. Emigrante é a pessoa que sai do país. Então, você vai localizar aqui e colocar o número 1. Migrante é a pessoa que ela sai do seu país aqui dentro, mudando de região para região, tá? E imigrante é a pessoa que sai do seu país. Tá bem facinho, vocês podem voltar lá no início que tem essa informação no texto para vocês completarem aqui. Língua portuguesa. Em língua portuguesa nós temos aqui uns textinhos também, uns verbetes de enciclopédia. É quando trazem para a gente informações sobre o que é. Olha bem, o que é o gavião? O gavião é uma ave de rapina de tamanho pequeno a médio. Ele é parente próximo da águia, do tartaranhão, do bútil e de alguns abutres, que também são aves de rapina, isto é, caçam e matam animais para se alimentar. São dotados de asas curtas, são adaptadas à predação em espaços fechados. Existem em torno de 50 espécies dos considerados gaviões verdadeiros, entre eles o pequeno gavião europeu e do arquipélago de Açores. Os gaviões têm uma distribuição bastante vasta, que inclui todos os continentes, com exceção da Antártida. A Antártida é porque é muito frio, é muito gelo, eles teriam muita dificuldade também para conseguir comida lá. Aqui nós temos algumas perguntinhas. A partir da leitura do verbete, é possível afirmar que o gavião é adaptado para caçar em grandes espaços, se encontra em todas as partes do mundo, é uma ave de tamanho grande e se alimenta de outros animais. Vocês vão ver aqui e vão assinalar a resposta correta. O texto Gavião trata de indicar ao leitor que o gavião vive na Antártida, apresentar ao leitor o arquipélago de Açores, descrever o gavião e seus principais hábitos, informar o leitor o ocorrido com o gavião. Também tá bem facinho, essas informações, elas estão bem claras lá no texto. Depois tem outro verbete sobre a Vitória régia. A Vitória régia, que também é conhecida como Vitória amazônica, é uma planta aquática. Tem uma grande folha circular verde escura com uma dobra em toda a borda, o que faz lembrar a forma de uma bandeja rasa. Típica da região norte do Brasil, é encontrada na bacia amazônica. Tornou-se símbolo da Amazônia. A planta chega a medir 2 metros de diâmetro e suporta o peso de até 40 quilos, se bem equilibrados em sua superfície. A partir da leitura do verbete, é possível afirmar que a Vitória régia é originária do Nordeste, uma planta aquática, uma bandeja rasa ou um símbolo do Cerrado. Outra pergunta que tem uma informação explícita no texto. Tá claro, só você voltar no texto que você vai encontrar essa resposta. O texto Vitória régia trata de indicar a forma da planta, apresentar ao leitor a região norte do Brasil, informar as características da planta, indicar o uso medicinal da planta.
Quem tiver dúvida, volta, retoma o texto para conseguir encontrar a resposta. Tchau e até mais na nossa aula ao vivo para quem quiser assistir, tá bom? Um beijo!